Um papo, uma informação. Entrevista Difusora 95. Olha, às 9h08, hoje estamos fazendo aqui o Café com Unicep, vai ser de uma forma virtual. Você que está no Facebook, você que está aí nas redes sociais da Difusora vai acompanhar também pela imagem, tá bom? E hoje vamos conversar com o Donizete Tomás Rodrigues, ele que é graduado em agronomia, mestrado em agronomia, solos e nutrição de plantas e também doutorado em agronomia, solos e nutrição de plantas pela Universidade Federal de Viçosa e atualmente é professor do Centro Universitário do Cerrado, aqui em Patrocínio. Donizete, bom dia, bem-vindo aqui ao Show da Manhã. Bom dia, obrigado aí pela apresentação. Pois é, eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é o manejo do solo, para o ouvinte que está em casa, não sabe bem sobre o assunto, o que é o manejo de solo? Então, quando o pessoal do Unicef me convidou para falar a respeito de manejo de solo, eu pensei inclusive em falar a respeito de algumas coisas que a população em geral não conhece a respeito de solos. Quando a gente observa essas lavouras tão viçosas aí no campo, ao redor das estradas, das rodovias, a gente imagina que o solo brasileiro, que o solo nacional é espetacular em relação à fertilidade. Não é bem essa a verdade, né? Para o produtor agrícola garantir uma produtividade alta, tá? O trabalho que é feito nesse solo vem de anos e anos. Então, hoje a gente consegue bater recordes de produtividade aí, justamente manejando o solo de uma forma correta para construir a fertilidade do solo, tá? Naturalmente, os nossos solos são muito pobres, né? São paupérrimos. E o trabalho aí que os agricultores vieram fazendo ao longo dos anos, assessorados aí pela assistência técnica, é que nos garante essa grande produtividade que a gente tem hoje, né? Então, houve um trabalho muito grande, né, em cima da fertilidade, do trato do solo. Então, a gente precisa entender isso, né? Então, quando a gente trata de fertilidade natural, das condições naturais do solo, a gente tem que entender que tem muita coisa para ser mexida, para ser trabalhada, tá? O que a gente busca hoje dentro da fertilidade, dentro do manejo do solo, é criar uma condição adequada, tá, para o crescimento do sistema radicular da planta, para que a planta consiga absorver nutrientes de uma forma efetiva e consiga garantir essas altas produtividades. Algo que a gente tem percebido bastante hoje em dia no campo também, a importância que tem se dado aos três aspectos ligados aí ao solo, né? Os aspectos ligados à física do solo, a qualidade química do solo, que está mais ligado à minha área de atuação, que é a fertilidade do solo mesmo, tá? E a biologia do solo. A gente sabe hoje que o tripé é esse, né? Então, hoje a gente vê muito trabalho em cima aí de todo um conjunto do solo. Algo que eu costumo falar bastante Opa, desculpa, gente. Caiu aqui. Algo que eu costumo falar bastante nas minhas aulas é que quando a gente fala de manejo sustentável, de manejo para conservar boas propriedades do solo, a gente está fazendo isso justamente para garantir alta produtividade lá no campo, né? E como é feita essa amostragem de análise de solo e qual é a sua importância? Bem, dentro da produção agrícola, eu costumo brincar com os meus alunos lá, né? Eu falo, minha disciplina é a mais importante do curso de vocês, né? Porque nada sem a fertilidade do solo vai para frente. Então, a gente precisa construir essa fertilidade. E para construir essa fertilidade do solo, a gente precisa entender da química, né? De como está o nosso solo, né? Então, tudo começa com essa amostragem do solo, né, no início da produção agrícola. Então, quando o professor Jarran me convidou para fazer essa palestra, ele falou justamente do período de abertura do ano agrícola, né? Justamente o momento que a gente se prepara aí para produção agrícola, de fato, para a grande maioria das culturas. E, dentro disso aí, a gente sabe que, dentro da fertilidade do solo, a etapa crucial é justamente a amostragem do solo, né? Essa etapa de amostragem do solo. O que seria essa amostragem do solo?
Bem, vamos comparar com a gente, né, com nós seres humanos. Quando eu quero saber se meu estado de saúde está bem, eu vou ao médico e esse médico geralmente me recomenda aí fazer alguns exames clínicos, né, laboratoriais. E no solo não é diferente. No solo a gente tem que tratar da mesma maneira. Então eu preciso coletar amostras de solo, mandar para um laboratório e com base nesses resultados da análise do solo, eu ter aí o meu diagnóstico feito de preferência por um profissional capacitado na área de fertilidade, né? Então, a amostragem é a etapa mais importante dentro aí do planejamento de correção do solo, aplicação de corretivos, né, calcário, e adubação, tá? Uma coisa que eu sempre comento com o pessoal nas turmas de fertilidade, a amostragem de solo, ela deveria ser feita aí pela pessoa mais responsável dentro da propriedade agrícola. Muitas vezes essa amostragem de solo, ela é meio que renegada a segundo plano, né? Deixada de lado, um pouco deixada de lado, e não deveria ser, tá? A amostragem de solo é essencial para que eu conheça, para que eu tenha uma ideia da fertilidade do meu solo, e aí sim poder planejar toda a minha correção, toda a minha adubação, tá? Isso, gente, independente do pequeno, do grande produtor, tá? Para qualquer nível de produção agrícola, a gente precisa fazer aí, conhecer bem nosso solo, e para isso fazer uma amostragem, depois mandar para um laboratório que seja confiável em relação a essas análises químicas do solo, tá? Não tem como a gente chutar, né, as informações, querer adivinhar o que uma determinada cultura precisa, um determinado solo necessita em termos de fertilizantes e corretivos. Hoje a gente tem tanta tecnologia disponível no campo, mas essa tecnologia que é básica, que vem de anos e anos, ela ainda é essencial. Na verdade, a gente vê algumas mudanças aí em relação a tecnologias mais modernas para análise do solo, mas o básico, essencial, ainda continua funcionando muito bem, tá? Então, na amostragem de solo, eu sei que tem muito produtor aqui escutando, né? Queria deixar esse recado aqui. Ela precisa ser bem feita. Eu preciso conhecer de fato a qualidade do meu solo. Eu preciso saber o que eu tenho, o que eu preciso adicionar, tá? E, gente, isso é muito particular, tá? Isso vai de solo para solo, de cultura para cultura. Cada cultura demanda uma certa quantidade de nutrientes, cada solo suporta uma certa quantidade de nutrientes, né? Então, isso é muito importante, tá? Não tem como a gente fugir de uma amostragem de solo, de uma análise de solo bem feita, para basear a nossa adubação em cima disso aí, tá? Então, não se esqueçam disso e sejam bem assessorados nesse quesito, tá? Agora, após ser feita esta amostragem aí de solo, também como pode ser realizado aí a correção da acidez do solo e se essa acidez pode interferir de alguma forma no cultivo? Então, aí é um detalhe muito interessante, né, que a gente começa a entender mais o problema do solo nacional, o problema dos solos tropicais de uma maneira geral. Por que a gente precisa fazer a correção do solo? Por que eu preciso corrigir a acidez do solo? Os nossos solos, naturalmente, são extremamente ricos em alumínio. E, por outro lado, são extremamente pobres em cálcio e magnésio. Tá? Quais as consequências da presença de alumínio nos nossos solos? Esse alumínio, ele vai lá na pontinha da raiz, lá no meristema radicular, e mata esse sistema radicular. Então, na presença de alumínio no solo, a planta ela não consegue desenvolver seu sistema radicular de forma adequada. É óbvio que quando a gente pensa em plantas do cerrado, essas plantas se adaptaram, né? Mas a gente tem toda uma condição de porte dessas plantas bem diferente daquilo que a gente consegue suportar em termos de planta de outras culturas. Então, para as culturas agrícolas que a gente tem, o alumínio é o grande problema e a gente precisa neutralizar esse alumínio. Como é que a gente faz essa neutralização? O calcário, à medida que ele aumenta o pH do solo, ele torna o alumínio insolúvel no solo, tá? E estando insolúvel no solo, ele não consegue acessar o sistema radicular da planta e deixa de causar problema. Então, quando a gente fala de fertilidade do solo, quando a gente fala de problemas relacionados à fertilidade do solo, um dos nossos grandes problemas
é justamente a presença do alumínio, tá? Que causa esse grande dano aí às culturas de uma maneira geral. Então, o uso de corretivo de acidez do solo é essencial para garantir uma produtividade agrícola. Bem, por outro lado também, esses corretivos, eles são compostos, na sua grande maioria, por carbonato de cálcio e carbonato de magnésio, ou, dependendo da fonte aí, óxido de cálcio, óxido de magnésio, hidróxido, mas enfim, sempre contendo aí na sua composição cálcio e magnésio, que são dois nutrientes que a gente, infelizmente, perdeu ao longo da evolução do solo. Mesmo que eu tivesse uma certa riqueza desses nutrientes lá no processo de formação do solo, hoje eles já não existem em quantidades satisfatórias no solo, então eu preciso recompor. Então olha só que bacana, né? Quando a gente aplica um corretivo de acidez do solo, ele neutraliza o alumínio, que é um elemento tóxico, e infelizmente o alumínio a gente tem em quantidades grandes nos nossos solos, tá? E por outro lado ele fornece cálcio e magnésio, que são dois nutrientes essenciais aí ao desenvolvimento de uma planta, tá? Então, dentro da correção do solo, a gente consegue fazer com que o sistema radicular cresça de forma efetiva e consiga, inclusive, absorver mais os nutrientes que a gente aplica aí, outros nutrientes que a gente aplica, fósforo, potássio, enxofre e outros demais nutrientes. Bem, a calagem, infelizmente, ela tem que ser repetida de tempos em tempos. Então, a correção do solo é algo constante na nossa prática agrícola. Isso acontece, gente, pelo seguinte: à medida que as lavouras que a gente instala no campo vão crescendo, ela vai absorvendo aquilo que eu apliquei no momento anterior, né? Então, toda aquela demanda por cálcio e magnésio volta, tá? E o alumínio também volta. À medida que as plantas vão absorvendo cálcio e magnésio, o pH também abaixa de novo, o alumínio volta. Então, a gente precisa ficar em constante análise de solo, controle da fertilidade do solo, para saber em qual momento a gente deve recompor aí a correção do solo, tá? Nós temos duas maneiras de trabalhar aí essa acidez e esse fornecimento de cálcio para as plantas, né? O primeiro que eu acabei de falar, que seria a correção em si, utilizando corretivos de acidez, utilizando calcário, as caus dolomíticas, as caus de uma maneira geral. E outra maneira que a gente tem também de trabalhar o alumínio seria a gessagem, né? Que é um assunto aí até polêmico em algumas vezes. Tem gente que tem, inclusive, receio de utilizar gesso nas suas lavouras, tá? Quando a gente faz uma calagem, né, quando eu faço uma correção a partir de um corretivo de acidez do solo, um calcário, uma cal, uma escória de siderurgia, esses materiais eles vão corrigir o solo superficialmente, tá? Se eu fizer incorporação, geralmente até 20 centímetros de profundidade. Se eu não fizer incorporação, vai depender muito da textura, da quantidade de areia, de argila que eu tenho no solo. Mas em profundidade o problema do alumínio continua, né? Então lá no começo a gente falava a respeito de construção de fertilidade do solo, e a construção de fertilidade eu gostaria de ter um perfil, de ter uma camada de solo corrigido o mais espessa possível, só que o calcário ele não movimenta no solo, não desce no solo. Por outro lado, o gesso desce, tá? O gesso, se você colocar quantidades pesadas de solo, ele chega a alguns metros de profundidade, né, depois de algum tempo. Só que o gesso é um insumo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque da mesma maneira que ele desce no perfil, desce ao longo em profundidade no solo, ele carrega, ele leva consigo também outros nutrientes que a gente tem ali no solo. E aí você pode gerar um certo desequilíbrio em termos de nutrientes ali no solo, que vai ser complicado também, tá? Mas a gente não tem dúvida em relação aos efeitos benéficos da gessagem no solo, tá? Vai funcionar, ela só precisa ser feita de uma maneira correta, nas doses corretas. Então, o que a gente sempre tenta fazer é melhorar a condição do sistema radicular da planta para que ela consiga absorver todos os nutrientes e garantir uma produtividade alta para o produtor agrícola. Beleza, Donizete, eu agradeço você pela participação. Tem várias outras questões, mas infelizmente nosso tempo está esgotado. Obrigado pelo disponibilizar esse espaço aí para trazer as informações aqui no Show da Manhã.
Eu que agradeço aí pela oportunidade. O assunto é muito longo. Se a gente quisesse ficar aqui a manhã inteira discutindo a respeito de fertilidade do solo, correção, tem muita informação bacana para ser discutida, tá? Eu agradeço a oportunidade e me disponho sempre que for necessário aí para a gente conversar a respeito de outros assuntos também, tá? Ligados a solos, principalmente. Muito obrigado aí, gente. Bom dia. Bom dia, nós que agradecemos e espero em breve você voltar aqui para poder falar mais um pouquinho aí sobre esse manejo do solo. 8 horas já foi, então agora é 9 horas e 23 minutos no Show da Manhã.